O polêmico apresentador Felipe Campos não poupou críticas ao jogador de futebol Robinho, após a divulgação de áudios comprometedores envolvendo o atleta. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião sobre o jogador nos comentários. Robinho confessa estupro e tenta culpar amigos. Nossa, cancela. O jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão, apesar de não confessar em júri o crime, foi descoberto por meio de áudios grampeados pela justiça. Olha que feio. Neste episódio, eles abordaram conversas entre o craque e o amigo Ricardo Falco, em que ele confessa o ato sexual, após afirmar que a vítima só tinha feito sexo oral. Eu comi, pô, porque ela quis. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina. Ela fez, eu não vou repetir o que ela fez sexo oral pra mim e depois saiu fora. Os caras continuaram lá. O Falco pergunta: você viu os caras lá? E ele respondeu: vi os caras, e continuaram. Ela queria porventura, em último caso, em última instância, tu? Questionou Robinho. Comi ela, queria me fazer sexo oral, e ela fez sexo oral um pouquinho, depois saí fora também. Admitiu para Falco, que também foi condenado. A justiça italiana conseguiu os áudios através de grampos no telefone dos investigados. Olha isso. E no carro do jogador, na época, Robinho e Falco pensaram no plano B e culparam os amigos. Abre aspas. Te perguntaram se a mina estava mamada, ou seja, alcoolizada? Quis saber Robinho. Não, porque eu dei o mesmo depoimento. Ela só confirmou. Não precisava falar nada. O cara leu meu depoimento e o advogado confirma? Confirmou. Aí o bagulho que eu falei também de passar um pano para nós, afirmou Falco. Ainda nos episódios obtidos pela justiça, Robinho e Falco mostram que caíram na roupa da vítima, mostram preocupação com o teste de DNA feito com os espermas que caíram na roupa da vítima. Abre aspas. Não. Vai constar, porque estava lá, vai ter algum bagulho, vai ter. Ele falou assim, se raspou e estiver com a cabeça, enfim, do membro, né, suja, algum bagulho vai constar, disse Falco. Só que a minha preocupação não é essa, neguinho, porque é quase certeza que vai pegar algum bagulho no meu exame de DNA, afirmou o Falco. Robinho tenta tranquilizar o amigo e abre aspas, isso não vai dar em nenhuma. E em seguida expõe a vontade de agredir a mulher. A mina sabe, ela sabe que tu fez alguma coisa com ela. Ela não é idiota. A gente vai dar um soco na cara dela. Tu vai dar um murro na cara. Vai falar, que eu fiz contigo. Eu fiz alguma coisa e se eu fiz alguma coisa com a mina, não foi nada forçado. Ou seja, que vergonha. Sabe por quê? Porque mais uma vez ele chafurda e ele vem, como ele tentou se desculpar da última vez, falando que ele não teve absolutamente nada a ver com a história, e enfim, agora chega simplesmente isso através de uma investigação, chegou simplesmente toda a relação, de toda a conversa que ele realmente protagonizou com um tal amigo, com o Falco. Então, ou seja, não tem escapatória, não tem como ele sair. E numa tentativa dessa, realmente de quase estupro, o seu Robinho só demonstra o quanto mau caratismo está envolvido em toda essa história suja, em toda essa história realmente que não merece a mínima relevância ou um mínimo perdão. Porque, como eu venho dizendo, o que cai na cabeça desses jogadores de futebol, deles simplesmente acharem que através do dinheiro e do poder, eles podem simplesmente colocar um membro para fora e fazer o que eles querem, e absurdamente
de uma forma completamente irrevogável que a gente não consegue trabalhar com o benefício da dúvida, porque o telefone foi grampeado. O telefone foi grampeado e eles foram pegos em conversa. Ou seja, a justiça italiana continuou trabalhando no caso. Não é que nem aqui no Brasil, que eles simplesmente viram as costas e a mulher se passa realmente por P. Essa é a grande verdade. Né? Porque em outros países, olha só o que continuam acontecendo. As investigações, elas abrem precedente realmente para que esse cara seja preso, para que ele vá realmente para trás das grades e coloque realmente a cabecinha dele para funcionar e espere dele o julgamento dele realmente trancafiado. Porque ele colocar a mulher numa situação, como ele mesmo diz, de P, como ele acabou de dizer aqui, ou seja, e ainda dizendo, vou dar um murro na cara dela. Então, ou seja, já não basta toda a humilhação que ela passou, já não basta absolutamente tudo que ela passou, mesmo que ela fosse leviana, mesmo que ela fosse realmente tudo aquilo que eles dizem aqui, eles não tinham o menor direito de exercer esse tipo de história. Eles não deveriam ter agido dessa forma, simplesmente com a possibilidade de achar que eles sairiam dessa história os gostosões, achando que tudo isso ia ser levado na brincadeira, como eles realmente saem dando risada todas as vezes que eles promovem as tais, principalmente as tais surubas. Sabe? E isso é muito triste, porque a gente percebe que ao invés deles estarem focados em crescerem na carreira, não, eles estão cada vez mais caindo nessas papagaiadas e fazendo com que tudo isso realmente aconteça na carreira deles. E bem feito para seu Robinho, bem feito para Neymar, bem feito para Daniel Alves, bem feito para Falco, bem feito para todos esses. Por quê? Porque eles são isso. Eles fazem parte dessa escória realmente do futebol, que olha realmente a mulher depois como um pedaço de carne, como se eles estivessem num açougue, onde eles vão fatiar a mulher e comer somente o pedaço que eles querem. Sabe? Isso realmente é muito triste da forma como eles culminam e da forma como eles partem realmente para cima das questões, principalmente quando envolve mulher nas histórias. E vocês podem perceber que todas as histórias envolvendo mulheres com jogadores são sempre as mesmas histórias. Sabe? Eles sempre tentam pegar as mulheres à força. Por que vazam essas histórias? Por quê? Será que é porque eles são bonzinhos mesmos? Será que é porque eles acham que realmente tudo vai ficar encoberto, que ninguém vai a fundo investigar? Ou eles achavam que a justiça da Alemanha, ou os juristas iriam ficar calados simplesmente com a versão bonitinha do seu Robinho, que um dia já foi considerado talvez como o novo Pelé? Olha que tristeza, olha que triste, né? Olha que triste destino para esse menino, pobre menino rico. Como eu sempre costumo dizer, porque esses jogadores de futebol, vocês sabem que eles ganham milhões para eles poderem realmente exercer o papel que eles não exercem, que o único papel que eles não exercem é o papel de jogador de futebol. E eles fazem realmente, eles chafurdam cada vez mais, eles enfiam um pé na jaca, eles vão fazendo como se nada impedisse eles. Por quê? Porque talvez os advogados, o poderio, o dinheiro, tudo isso compra, mas nada compra a dignidade de uma pessoa, principalmente de uma mulher, quando ela é hostilizada, e da forma como foi realmente essa moça. Independente se fosse leviana, independente se fosse garota de programa, independente o que fosse, ele não teria nenhum direito, principalmente de se referir à mulher a esse tipo de coisa. E ele vai lá e nega perante a justiça, perante o tribunal, que jamais tinha feito isso. E depois, numa babaquice, para depois ele ser pego realmente através de grampo telefônico, que ele realmente fez tudo isso e ele protagonizou. Ou seja, mais uma carreira destruída, como a do próprio Daniel Alves. Mais uma carreira destruída através da cabeça que não pensa, através da cabeça realmente que relativiza tudo, através nem que se for através do tesão. Infelizmente é dessa forma que eles agem. Infelizmente, eles passam realmente a própria perna neles mesmos. O tal totó que eles costumam dar em campo, eles conseguem efetivar isso neles. Ou seja, eles caem em campo. Eles marcam a falta em cima deles. Eles fazem tudo acontecer em cima deles. Infelizmente. Só sabe por quê? Porque eles têm uma coisa chamada
da síndrome de onipotência, ou seja, aonde eu posso tudo, aonde você não pode absolutamente nada. Quem tem dinheiro manda e quem não tem obedece. Sabe? É dessa forma que eles saem da casa deles, pensando todos os dias a forma como eles vão lidar com a situação. E é assim que o tal Robinho, ele precisa realmente, talvez agora, se infiltrar um pouco mais, talvez com o Daniel Alves, que inclusive está preso na Espanha, como vocês sabem, e talvez os dois agora ficarem conversando um pouco sobre essas histórias. Pô, olha o que eu fiz com a mina. Pô, é mesmo, né? Você viu só o que aconteceu com a nossa carreira, com a nossa vida, né? E depois talvez realmente chegar o Neymar, que tá partindo, inclusive, para daqui a pouco chegar mais ou menos próximo dessas histórias, sabe? Se não abrir bem o olho e se não pegar também um pouco de juízo naquela cabeça dele, sabe? Eu não sei o que eles fazem com o drible, que eles aprendem realmente durante toda a vida, e aí quando eles querem entrar num clube e que eles vão realmente pro ataque, eles fazem tudo acontecer, mas depois eles são driblados pela vida, eles são driblados pelo poder, eles são driblados pelo dinheiro, eles são driblados pela soberba, eles são driblados por tudo aquilo que realmente eles mesmos cavam. Eles não são coitadinhos, eles não são vítimas de uma sociedade que de repente pode colocar eles como racistas, ou nós como se fôssemos racistas, coitadinhos desses meninos estão sendo mal compreendidos. Não, porque a prova está aqui. A prova está numa justiça que realmente trabalha, numa justiça que realmente chega e vai em busca realmente da verdade, e não simplesmente uma justiça que senta em cima e coloca a mulher, às vezes, como a escória da sociedade, e relativiza realmente, mesmo que se ela fosse garota de programa, e eles fazem com que isso aconteça, sabe? Mas aqui está a prova disso tudo. Aqui está a prova que a justiça italiana não deixou de trabalhar. Eles foram a fundo em cima dessa questão. E eles conseguiram, realmente, através de um grampo telefônico, trazerem toda a verdade à tona. Ou seja, eu só gostaria de saber aonde está a cara de pau agora do seu próprio Robinho. Eu só gostaria de saber onde está a cara de pau, inclusive, agora do Falco. Porque agora toda a verdade veio à tona. E agora eles precisam realmente se manifestarem. Eles precisam vir a público e pelo menos falar por que eles agiram dessa forma. Por que eles falaram que eles iam dar um murro na cara de uma mulher? Por que eles falaram que eles iam simplesmente acabar com a vida de uma mulher? Só porque eles simplesmente usaram e abusaram sexualmente de uma mulher e que depois foi lá da parte deles? É por isso que eles vão dar um murro? É por isso que eles vão quebrar a cara da mulher? E se eles estivessem realmente de uma outra forma na vida, agindo de uma outra forma, talvez eles não teriam feito absolutamente nada disso. Talvez eles teriam ido buscar, sabe o quê? Um pouco mais de relevância. Eles teriam ido buscar um pouco mais de sabedoria, de sensatez, para que eles pudessem realmente conduzir a vida deles através de uma conduta reta, através de uma conduta não completamente sem linha, sem esquina, sem nada. Eles conseguem fazer o rodopio na esquina e entrarem mas no primeiro poste que eles vêm. Sabe, eu não consigo entender por que isso acontece. E eu não consigo entender por que isso acontece com os atletas do nosso país. E eu não consigo entender também, o pior ainda, por que acontece com os atletas que são jogadores de futebol. Por que isso tem que estar sempre atrelado aos nossos jogadores de futebol? Que nós não temos mais representantes hoje em dia, principalmente dentro do nosso futebol, que sempre foi tão lindo, tão maravilhoso, que sempre teve recheadíssimo de grandes vitórias, que sempre tiveram grandes jogadores relevantes para todas as histórias. Sabe, por que eles agem dessa forma? Por que eles são assim? Sabe, a gente não tem, há quantos anos, nós não vimos mais absolutamente nenhuma Copa a gente ganhando. Sabe, trazendo realmente um caneco para nós, como a gente torce realmente em todas as Copas. Eles não fazem mais isso. Eles não fazem isso acontecer. O que eles querem, na verdade, eles querem apenas galgar, eles querem chegar ao topo no dinheiro e que daí dane-se o futebol.
Dane-se o futebol. Eu cheguei até aqui, agora eu sou bilionário, sou milionário, não importa para mim mais a bola. Eu só vou entrar em campo se eu for obrigado. E mesmo assim só para fazer contingente e número, porque se eu não tiver que jogar, melhor ainda. Mas eles não vão mais defender a camiseta do país. Eles não defendem mais a nossa bandeira. Eles não defendem mais absolutamente nada. Tirando esses três que talvez teriam grandes, mas grandes possibilidades de serem os grandes reis das bolas, os grandes reis da bola, e olha só o que eles fazem. Olha a forma, olha a conduta como eles vão e eles permeiam realmente a vida, sabe? Eles fazem com que o nosso futebol, que era um dos mais orgulhosos lá fora, aonde nós chegávamos, principalmente em qualquer outro país, e a gente era conhecido pelo samba e pelo futebol. Pelo samba ainda, graças a Deus, pelo carnaval. Agora pelo futebol não mais, porque todas essas notícias ganham os tabloides do mundo inteiro. Eles ganham o universo. O Neymar está estampado em todos os tabloides lá de fora. Todos os sites mais relevantes, Daily Mail, o The New York Post, o The New York Times, todos eles estão falando da história do Neymar. Ou seja, e agora, obviamente, que vão começar também agora a falar da história do Robinho. Olha que lindo. Os jornais da Europa, todos eles estão falando também do caso do Robinho, principalmente os jornais e a imprensa italiana.